Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com o Perito. Hoje eu estou aqui com o Dr. Rajiv, que é da turma 7 do CZP. Convidei ele para tomar esse café comigo aqui, porque a história dele é bem legal. Ela é inspiradora no sentido assim de que a gente sempre pensa, nossa, é tão difícil, porque perícia é complicado, faz 3 anos que estou inscrito no tribunal e ninguém me nomeia, blá, tudo aquilo que a gente já está acostumado a ouvir. Então, como eu digo sempre, a vitória de um autoriza a vitória do outro. E como ele já venceu nessa área e conseguiu ser nomeado, eu trouxe ele aqui para contar a história dele. Seja muito bem-vindo, Dr. Rajiv, ao nosso Café com o Perito, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo aí também, né? Aí. A nossa futura audiência. Então, meu amigo, minha história é o seguinte. Conta aí. Sou natural de Boa Vista, Roraima. Eu me formei lá, né? Me formei em 2011. Certo. E aí, de 2011 até mais ou menos 2013 para 2014, eu fiquei no limbo da fisioterapia. Trabalhava com outra coisa, né? E ficava naquela vez ou outra, atendia como fisioterapeuta, fazia um negocinho ali, outro lá. E aí, teve um dia que eu vesti a camisa da fisioterapia, eu falei, não, vamos seguir esse trem, estudei para isso, não é possível que não vai dar certo, né? Aí eu fui me especializar, fiz uma pós-graduação em ortopedia, depois fiz em fisioterapia esportiva, estava morando no Rio de Janeiro. Eita! E aí lá eu tive um primeiro contato sobre a fisioterapia forense. Um colega comentou que havia um professor em Vitória que fazia perícia. Na época, o nome do professor ele se chama o Veronese, né? Exatamente. Doutor Veronese, um dos pioneiros. Exato. Aí eu escutei, fui atrás para ouvir, entender como é que funcionava, mas deixei ali guardado numa gavetinha essa informação. Mais um pouco à frente, andando mais um pouco na linha do tempo, eu me mudei para Santa Catarina, fui para Criciúma, onde eu fiz uma residência em saúde da família, e concomitantemente eu fazia uma pós-graduação em Porto Alegre de quiropraxia. Daí, comecei a atuar como quiropraxista, fisioterapeuta quiropraxista, e estava muito bom mesmo, o consultório estava bombando, estava um bicho da goiaba. Lá em Criciúma? Em Criciúma eu comecei a plantar semente. E aí a minha esposa, ela teve uma proposta para mudar para a cidade de origem dela, né, que é aqui no Mato Grosso. A gente veio, montei o consultório, e aí a gente veio para uma cidade chamada Colíder, né, fica aí uns 600 quilômetros aí de distância da capital, que é Cuiabá. E aí eu dei, em aspas, a sorte, ela sempre procura quem está bem capacitado no local certo, né? Exatamente. E aí eu peguei essa cidade como sede e só tinha eu, ou melhor, ainda continua tendo, só eu, né? Como fisioterapeuta quiropraxista para atender uma região inteira. Nossa. E aí o meu consultório estava muito bom aqui, até chegar o famoso 2020 com a pandemia. E aí as minhas vendas no consultório começou a descer, começou a diminuir o atendimento, a gente entende os motivos, né? Sim. Algumas outras prioridades acabam mudando. E aí eu migrei para somar na minha renda, eu migrei para a área hospitalar. Fazia tempo que eu não entrava na área hospitalar. E aí entrei na área hospitalar para complementar a renda. E aí eu comecei a ficar muito saturado, doutor. Comecei a ficar saturado, e aí era plantão atrás de plantão, dando aula atrás de aula, e tentando fazer de tudo para ter um dinheirinho extra, né? Um negócio a mais, para a gente poder pagar umas contas, pagar um investimento e pagar o nosso lazer, né? E aí eu comecei a ficar saturado, eu falei, cara, não é possível que eu não vou conseguir retornar algo que eu tinha, que era uma liberdade. E aí, aquela gavetinha que eu tinha guardado lá em 2015, rapaz, eu tava passando no meu Instagram e apareceu você. Era eu mesmo, viu? Era eu mesmo ou era aquela loira com a gravatinha?
Porque Não, era você. Era pessoal... você. E, inclusive, eu até antes de começar a investigar você, eu fui também na loirinha. Como é que é o nome dela? Não lembro agora. Mas, enfim, eu fui lá, eu olhei o perfil dela também, ela fazendo uma venda de fisioterapia forense, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu falei, cara, não pode ser tão fácil. Se fosse tão fácil, estava todo mundo fazendo e não pode ser assim. Daí eu me dispus a pagar até o e-book dela, né? E aí eu li o e-book, eu falei, cara, não tá legal. Tá me faltando alguma informação. Aí eu abri aquela gavetinha lá de 2015 da fisioterapia forense, voltei no teu perfil, e aí eu comecei a olhar teus stories. E até então não te seguia nem nada, eu só ficava ali olhando, né? Para ver o que ia somar. E aí até que alguém, você sempre posta no stories a consultoria grátis na fisioterapia forense, né? E aí alguém perguntou, eu tenho dúvidas, eu queria saber por onde eu começo. E aí você falou, eu acho que a melhor indicação é você seguir o meu perfil no Instagram, escutar meu podcast, e aí você vai abrir a sua cabeça para se realmente é isso que você quer. E aí eu sou fã de escutar um negocinho na orelha, peguei o celular, abri o Spotify, botei lá na Peritoteca. Cara, eu escutei todos os episódios, assim, numa tarde. Maratonou? Já sentei 2 horas da tarde, quando eu tirei o fone de ouvido, era segunda-feira. E aí eu falei, cara, dá para fazer. Aí eu te mandei um direct tirando algumas dúvidas, né, lá no Instagram. Você me respondeu daquilo que eu tinha perguntado. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, então, peraí, deixa eu me posicionar. Né? Aí eu fui me inscrevi no Tribunal do Trabalho aqui do Estado, como perito, entrei lá na plataforma, me inscrevi. Isso foi em dezembro, se eu não me engano. Em dezembro eu me inscrevi. Quando foi na segunda semana de janeiro, um diretor da vara de Cuiabá me ligou, perguntando se eu tinha interesse de participar de uma perícia ergonômica, 2 perícias ergonômicas, na verdade. Aí eu falei que seria um prazer, aí eu vendi o peixe, falei, não, pode ficar tranquilo que eu tenho total domínio da área, confiança, pode ficar tranquilo que isso aí a gente vai fazer com maestria. Desliguei o telefone e falei, rapaz, eu me enrolei. Aonde que eu vou agora, né? É agora. E mandei mensagem e falei assim, Douglas, aconteceu o seguinte, cara, eu fui nomeado e eu preciso do curso. E eu preciso me destacar e eu não posso fazer feio. Eu falei que eu não ia fazer feio. E aí você me acolheu, como acho que todos os outros alunos, você acolhe muito bem. Fui muito bem recebido por você. E aí você me deu os caminhos da pedra. Falou assim, cara, vai lá, adquire o curso CZP, que ele é o mais completo que eu tenho para te oferecer para tu ir nessa jornada. E aí eu fui lá, adquiri no mesmo dia e fiz igual a Peritoteca. Sentei, abri um caderninho do lado, falei, cara, isso aqui eu vou destrinchar até encruar na minha cabeça aqui. Tem que entrar e não sair mais. Tanto é que chegou no dia da perícia, eu te mandei mensagem, né? E falei, a perícia vai acontecer. Aí você falou assim, fica tranquilo, vai ser suave. Você estudou para isso e vai dar tudo certo. E aí eu entrei lá na perícia, cara, parecia que era uma terça-feira. Era algo normal. Falei, é isso aqui? Eu tava numa ansiedade para saber como é que ia acontecer. E aí recebi a reclamante, o reclamado, nas 2 perícias que eu fiz, né? Executei as perícias, acredito eu, de forma muito boa. Na hora de fazer o laudo também, segui a risca, como estava lá no curso da gente. Sempre consultando, né? Pontuando algumas dúvidas que surgiu perante a construção do laudo e entreguei. E, cara, depois você entrega, você fala, rapaz, é libertador. Porque você vê a magia acontecer antes, durante e após, que aí você fica ali só, agora você organiza uma agenda para estar fazendo as perícias. E aí a parte boa foi o seguinte,
lá em janeiro, quando eu falei para o diretor da vara que pode ficar tranquilo, que eu tinha um total domínio, que eu ia fazer um excelente trabalho, uma maestria, e eu realmente fiz no dia da perícia, depois eu entrei em contato com ele, agradecendo, né, pela oportunidade, e aí ele tinha lido já o meu laudo, tinha comentado com o juiz da vara, e aí ele falou assim, cara, gostamos do teu trabalho, você pode ficar tranquilo que você virou colega da gente aqui. E aí ele deu essa oportunidade, abriu essa porta para mim, então agora é só caminhar. E agora os passos que eu estou seguindo, que a gente está tendo ali no nosso grupo do WhatsApp, né, que a gente também tem essa oportunidade de estar todo dia trocando informação, tirando dúvida, um apoiando o outro, claro. Agora eu vou fazer a corrida nas outras varas, né, do trabalho. Vou dar vou vender Vai prospectar mais serviço, agora. Prospectar mais, que aí eu já tive a experiência certinho, consegui viver e ver que dá para fazer sim. E agora eu vou investir pesado na venda do serviço, tanto para as varas quanto como jurisconsultor e assistente técnico para os advogados. Cara, eu tenho uma máxima assim que eu falo sempre para vocês, né? A gente tem que fazer um documento tão bom que não possa ser ignorado. A gente tem que o documento tem que ser tão bom. E, cara, hoje o mercado de perícia, principalmente o que os juízes têm recebido de laudo para fundamentar sua sentença, são laudos extremamente incompletos, com minguadas informações, extremamente escritos de maneira tão técnica que o pobre do juiz não consegue nem entender, né, porque ficou muito técnico, muita palavra, e nós, fisioterapeutas forenses, nós temos um cuidado em escrever de uma maneira que fique uma leitura numa sequência lógica e científica. E aí, quando ele bate o olho no nosso documento e ele observa lá que tem imagens, que tem medições, que tem um aporte teórico, porque também, às vezes, o cara vai ler, putz, ele se interessa. Da onde que ele tirou essa informação, né? Exatamente. E outras coisas, assim, o juiz, cara, você tem que parar para pensar que é um cara que passou num concurso, então ele já tem uma inteligência acima da média. São pessoas extremamente inteligentes. Hoje, se tu pegar aqui, por exemplo, o Dr. Marcelo Porto, da Sexta Vara do Trabalho aqui de Caxias do Sul, ele julgou tantos processos de doença ocupacional e acidente típico, se tu for falar com ele sobre artrodese, ele sabe o que é. Ele sabe o que é artrodese, as consequências funcionais, todas, inclusive os problemas da artrodese, a parte uroginecológica, já citou na sentença. Tipo assim, que o reclamante teve provas de que o impacto da artrodese foi tamanha que, além de prejudicar o movimento, prejudicou outras partes. E, cara, para o juiz chegar nesse nível, ele tem que entender, sabe? Então, quando ele pega o documento lá e tem lá uma explicação do que é a patologia e como que a deficiência aconteceu, e tudo isso a gente tem esse cuidado de fazer nos documentos que a gente entrega, cara, acabou. É isso que você falou, eles ficam deslumbrados e dizem, era o que a gente estava precisando. Era o que estava precisando. O que a gente estava precisando. Hoje também, um pouquinho antes de nós entrar no ar aqui, o Anderson, da Turma 7, ele mandou um áudio que tinha prospectado um advogado previdenciário, explicou para ele o que ia fazer e levou um exemplo do documento que ele ia entregar. Do documento. O cara bateu o olho e aí eles conversaram, eles já fecharam e ele falou o percentual que ele ia cobrar na área previdenciária de 8%. E o advogado disse, não, cara, 8 é pouco, cobra 10%. Esse teu trabalho vale 10% da ação, porque é fundamental para a gente construir as ações previdenciárias. Então, quando o advogado entende o que exatamente a gente faz, cara, é a glória. Aí é só esperar e prospectar e vai entrar muito trabalho para você. Então, exatamente. Você faz bem aí em prospectar mais. Saber vender o nosso serviço para que ele vire algo recorrente é importante, né? Claro.
E você, Então, que a gente você bater pensa na muito... teclinha todo dia, vender todo dia, que uma hora acontece, uma hora vira recorrência. Claro, cara, porque assim, ó, pensa, são 1.200.000 advogados. O próprio fisioterapeuta não sabe o que ele pode fazer nessa área, né? Porque se eu queria que vocês vissem o meu Instagram, a quantidade de perguntas, assim, o que é isso? Como assim perícia? Né? Ah, como assim fisioterapeuta faz perícia? Então pensa, o próprio profissional não entende a área. Cara, o advogado, o juiz, menos ainda, porque, tipo, não tiveram contato. E outra objeção que a gente tem que quebrar é a impressão que o advogado e o juiz têm da gente. Porque qual que é a experiência do juiz e do advogado com o fisioterapeuta? Com a profissão. Sei lá, o juiz faz pilates, né? Vai lá, faz os exercícios. Quando você fala para ele que você pode ajudar ele no ato pericial, ele vai ficar pensando, como assim? Tipo, é um profissional que faz lá exercício, não estou entendendo. Aí você tem que explicar. Foi que você saiu do exercício ou do fortalecimento, virou um auditor de documentos e consegue agora... Como é que foi, né? Sabe que uma das maiores viradas de chave que eu dei no juiz, numa conversa, foi assim, doutor, como é que o senhor mede o quanto alguém tem que pagar para o outro, a indenização, como é que o senhor calcula, assim, como é que é na sua cabeça? Depende com quanto a pessoa ficou incapaz. Eu digo, legal. Para nós simplificar a conversa, você mede pelo tanto de movimento que ele perdeu? Digo, pois mas aí, qual é o profissional que mais entende de movimento? É a gente. Então, assim, se nós parar para pensar na justiça, o fisioterapeuta é o profissional perfeito para a justiça. Por quê? Porque tudo é pautado em perda de movimento. Se eu agredir alguém, der uma paulada lá no ombro do cara, fizer uma agressão física, e eu tiver que indenizar o cara, eu vou indenizar pelo tanto de movimento que ele perdeu pela agressão. Se eu for atropelado, o DPVAT me indeniza pelo tanto de movimento que eu perdi. Se eu sofrer um acidente de trabalho, a empresa tem que me indenizar pelo tanto de movimento que eu perdi. De movimento, exatamente. Se eu estou lá na fazenda pública pedindo alguma coisa, algum tratamento especial, por que eu estou pedindo esse tratamento? Porque eu perdi algum movimento. Então, assim, cara, nós somos fundamentais. Fundamentais, é um pilar, né? Exatamente. É um profissional pilar. Basta a gente saber mostrar aonde você pode botar o pilar na sua casa. Cara, e me conta assim, ó, o dia tu chegou lá na perícia, e você teve que conduzir o ato pericial. Como é que foi para você, assim? Porque naquele momento você estava representando o magistrado, né? Então, o perito tem que ter essa consciência de que na diligência ele é o longamano, que a gente chama, é uma expressão que diz a extensão. Extensão do braço. Então, a extensão do pensamento do magistrado. Como é que foi para você? Cara, aconteceu assim. Eu tive duas experiências muito ímpares uma da outra. Foi bem diferente eu marquei uma perícia pela manhã e outra pela tarde, foi totalmente diferente. A perícia da parte da manhã, eu fui com um roteiro montado na minha cabeça e falei para os advogados, tanto da reclamada e da reclamante, para os assistentes técnicos, que queria deixar claro que não era porque eu estava como perito do juiz que eles não poderiam estar pontuando, fazendo seus quesitos suplementares ou até querendo interromper para fazer algum questionamento durante a perícia. É porque a gente aprende lá no CPC, né, que o assistente técnico ele tem direito, né? O direito igual o perito do juiz, né? Exatamente. E aí deixei isso claro. E aí aconteceu, durante a coleta do depoimento da reclamante, o advogado da reclamada, ele estava prestando atenção tanto na perícia, no que eu estava levando a reclamante a falar, que ele previu algumas perguntas. E aí eles acabou atropelando a depoente, né, e questionou ela algo que eu ia questionar.
E aí a advogada da reclamante não gostou e tudo mais, e começaram a bater boca, que isso não era questão de ergonomia, era questão de direito e tudo mais. Aí eu esperei eles se acalmarem. Falei, gente, ó, não tem problema vocês até discutirem e tal, faz parte da profissão. O nosso colega aqui da reclamada, o nosso colega advogado da reclamada, ele só previu aonde eu estava indo com o depoimento e acabou fazendo um questionamento que eu iria fazer. Mostrei para a advogada da reclamante. Tirando esse entrave, que eles bateram uma boquinha, não teve nada assim... Extraordinário. Não, lembrei. Na hora de realizar a perícia ergonômica no posto de trabalho, a advogada da reclamante não quis participar. Ela não quis entrar no posto de trabalho. E ela queria que o advogado da reclamada também não fosse participar. Uhum. Aí eu peguei e falei, olha, eu não vou desconvidá-los. Isso aí é você que está propondo a não querer participar. Eu não posso falar que o colega aqui não vai participar. Exatamente. Ele está representando a empresa. Exato. Então ele vai deixar de entrar no local da empresa onde que a funcionária trabalhava. Ela não quis participar. Aí, obviamente, eu tive que fazer algumas perguntas para reclamante lá no posto de trabalho. Ela não soube responder, ficou um pouco perdida, né? Posteriormente, na volta para a sala onde a gente estava conversando, eu comentei com a advogada que aconteceu algumas perguntas e que a cliente dela não conseguiu responder. Uhum. Exatamente. E a outra perícia, que foi totalmente diferente dessa, na parte da tarde, a advogada, a reclamante e a assistente técnica da reclamante não participaram. Não foram no dia da perícia. Aí eu mandei mensagem perguntando, e aí, faz o quê? Se não veio, né? Só tá aqui o pessoal da reclamada, tá o advogado, tá o assistente técnico, tá o responsável do setor do posto de trabalho e a reclamante nada. Aí o diretor da vara o diretor da vara falou assim, cara, foi avisado que ia acontecer. Exatamente. Então, ficha aí e segue o ritmo, vai fazer a perícia. E aí, a gente não tinha o depoimento da reclamante, que é a parte que interessa no laudo, para o juiz também, né? Coletei algumas informações que a empresa falou, fiz a cinemetria do ambiente e acabou. Foram duas perícias no mesmo dia, onde cada uma ocorreu totalmente diferente da outra. De manhã a gente teve um embate dos advogados, à tarde não aconteceu da ausência da reclamante. Mas, assim, questão de conduzir a perícia, de como, particularmente, eu acho que eu me saí muito bem. Fui pulso firme, fui confiante, não fiquei nervoso em momento nenhum na hora da perícia, que eu achei que eu ia me atropelar, eu chegou lá, estava tão bem roteirizado, o passo a passo, como você orientou, que eu falei, cara, não tem como, não dá certo. Cara, mas aí você tem uma parcela de eu sempre digo para os alunos que quando tu alcança uma vitória que nem essa que você alcançou agora, de conduzir 2 atos periciais tranquilamente e ainda conseguir sossegar o facho de 2 advogados, porque eles adoram transformar uma perícia numa audiência, né? Uhum. Cara, eu sempre digo aos alunos que eu só seguro o holofote para vocês brilharem. Então, 50% do trabalho está em eu dar ali o meu conhecimento e ajudar, mas os outros 50% é com vocês, né? Então, cara, com certeza, o teu preparo, você estudar o conteúdo, claro, o CZP tem muito conteúdo, e, cara, tem que estudar, não tem o que fazer, né? Tem muito mesmo, que eu estou desde janeiro estudando e ainda não consegui terminar. E toda vez que eu acho que eu vou terminar, eu volto um monte de coisa para rever, que eu falo assim, cara, não tá legal ainda, tem que voltar e estudar de novo. E esse preparo, cara, é o fundamental, porque o aluno, ou o perito, melhor dizendo, ele vai ter uma oportunidade, cara. Era a oportunidade que você teve. Se você vai mal, eles iam acolher o teu lado, eles iam aceitar,
e quando tu ligasse lá, diz, legal, aqui a gente gosta de dar oportunidade para outros peritos, mas você vai ser, com certeza, um dia você vai ser nomeado de novo. E esse um dia não chega nunca. Não chega nunca. Foi mal. Você foi mal. Né? Não conduziu bem, não entregou um documento forense que atendesse às necessidades do juiz e acaba que realmente a pessoa não é mais nomeada. Um detalhe importante, cara, da sua fala, em relação à presença ou não do reclamante, realizar ou não realizar a diligência é uma opção do perito, mas ele sempre deve ligar na vara e perguntar para o diretor da vara ou para o próprio magistrado. Aqui, na minha cidade, o juiz não permite a perícia ergonômica sem a presença do reclamante. É ordem. O reclamante vai ter que justificar a ausência dele, né? Mas se ele fizer uma justificativa meia boca, o juiz perde a prova. Na outra vara que eu atuo, a 45 quilômetros da minha casa aqui, o juiz lá, os dois juízes, na verdade são duas varas, aqui tá avisada a data, a perícia vai acontecer. E se quando você chega num ato pericial e uma das partes está te esperando, é porque está avisado. Esse papo de que não avisou é balela. Aconteceu comigo ano passado, eu cheguei numa loja de departamentos para fazer a perícia. A reclamante e a advogada estavam na porta. Quando eu cheguei, o gerente disse, não estou sabendo de nada. Digo, mas agora eu estou te deixando ciente. Mas a perícia não vai acontecer. Eu digo, vai. É uma ordem judicial, né? Tem que acontecer. Não, mas aqui... Cara, então vamos fazer o seguinte. Tu liga pro jurídico e eu te espero uns 10, 15 minutos. Liga lá, conversa. Aí ligou, daí o jurídico meio que quis trancar o pé. Daí eu disse assim, então vamos fazer o seguinte. Isso aqui é uma ordem judicial, a perícia tem que acontecer. Se ela não acontecer, eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência. Quem é o CPF que eu boto? É o seu gerente? Não sou eu, o meu não. Então, pede lá pro advogado lá, o CPF dele, que eu vou dizer que foi ele que impediu de fazer a perícia. Não deu? Aí o cara voltou, fez umas ligações lá. Não, vamos autorizar, eu vou acompanhar a perícia. Bem melhor. Então vamos lá, vamos uma sala para nós e vamos desenvolver a perícia numa boa aqui. Cara, falha do jurídico, né? Falha do jurídico de não avisar. A gente teorizando por que não apareceu a reclamante, né? Ela alegou lá que não era uma perícia ergonômica e eu não falei aonde que era o local que ia ser desenvolvido a perícia, né? Aí eu fiquei pensando, mas se é uma perícia ergonômica, é no ambiente de que ela trabalhava, né? Normalmente. Na casa do consultório. E normalmente o próprio advogado, ele escreve na petição inicial que ele quer uma perícia ergonômica no local de trabalho. Tá, mas e aí, né? Ai, que engraçado. Cara, mas como é que eu vou te dizer assim? Eles estão tentando, de todas as formas, anular, né, a perícia ali para tentar fazer de novo com a presença do reclamante. Mas vou te dizer que o juiz não vai... Muito difícil. O juiz, na primeira instância, ele é meio ditador, assim, ele decide lá e ele bate o pé e tchau. O que às vezes pode acontecer na segunda instância, pegar um desembargador lá que acha que tem que corrigir o ato do juiz, né? Aí eles acabam anulando mesmo, né? Eu já tive que fazer perícia uma ocasião, eu fiz a perícia sem a presença do reclamante. No primeira instância, tudo bem, chegou na segunda, o desembargador anulou, mandou voltar. Aí eu voltei na empresa com a reclamante, coletei o depoimento dela, mas o depoimento dela não mudou em nada o laudo, porque, era uma tarefa meio que mecanizada, que qualquer pessoa poderia fazer aquela tarefa, independente de ser a reclamante ou não, né? Era um abastecimento de uma máquina. Então, assim, faz parte. Cara, eu tenho pedido para todos que participam do Café com Perito, assim, deixar uma mensagem para quem está começando na área, para quem já está na área, para alguma coisa assim motivacional, no sentido de dizer assim que é possível, porque a tua vitória autoriza a vitória do outro. Eu não vou dizer para as pessoas assim, nossa, é fácil,
Abre a boca. Não é. Como eu digo assim, né? Não é. Eu faço... Acorda no dia seguinte e tudo aconteceu. Aí o cara diz assim, eu fiz um curso de perícia e jogo no meu Instagram. Olha, me capacitei em fisioterapia forense. Jogo no Instagram, chovem advogados sobre mim. Chovem juízes. Não acontece. A mensagem que eu tenho para passar é, cara, quanto mais a gente estudar, mais a gente se capacitar. E, óbvio, não deixar, né, de estudar. Não é só estudar e parei. É a continuidade, né? Quanto mais a gente manter esse hábito de estudar, de correr atrás, de saber se vender o serviço, saber prospectar, não desistir, cara, funciona. Não é fácil, realmente não é. Lembra lá no início que eu falei, eu tive a sorte, porém estava capacitado no local certo. O que eu lembrei agora é que eu não falei que quando o diretor da vara me ligou para comunicar se eu queria fazer uma perícia ergonômica, é porque só tinha eu cadastrado aqui no estado. Nossa. Para o estado, só tinha eu de fisioterapeuta. E aí, então eu estava no momento certo, no local certo, e quando fui realizar a perícia, estava bem capacitado. Então, é bom estar sempre estudando, manter a recorrência disso, de estudar, a continuidade. E óbvio que vai acontecer, não é do dia para a noite. Não é, nem você falou, dormi, acordei no outro dia, fiz o curso e todo mundo vai me ligar, não é. Tanto é que na minha rede social que eu tenho voltado para a fisioterapia, eu não sou de movimentar muito, posto uma coisa ou outra. E aí eu me programei para o mês de abril fazer postagens. E aí eu tirei um dia, sentei e fiz um mês inteiro de postagens programadas, com o texto certo, captando para cada momento certinho. Então, de segunda a sábado, vai estar movimentado o meu Instagram para isso aí. E o Facebook também, e o LinkedIn também. Então, deixei o mês de abril inteiro focado nisso aí, para começar a vender o serviço, para prospectar. Então, como você falou, o holofote está aí para todo mundo brilhar, né? Eu tinha um professor que falava o seguinte, você está na beira do precipício. Se você vai cair, ou se você vai voar, só quem vai saber disso é você. Mas voar é sempre mais difícil, desde que você esteja capacitado, né? Se você tiver vontade, acontece. Outro ponto importante, cara, que o fisioterapeuta, ele não tem a cultura de comunidade. O que é cultura de comunidade? Não. Comunidade é você estar num ambiente que propicia o seu crescimento intelectual e profissional. Então, por exemplo, hoje nós temos o nosso grupo da turma 7 ali, que hoje ele é mais para tirar dúvidas. Depois a gente tem o nosso grupo VIP, que é onde estão os alunos misturados. Então, ontem, por exemplo, depois vocês da turma 7 vão para esse grupo e vão poder ficar lá por um ano. Ontem, por exemplo, cara, teve... a Renata foi comentar como é que ela abordou o advogado e tal, fez uma copy lá, explicou a situação, e aí eu fico quietinho, só olhando. Cara, fez uma pergunta de como que ela podia oferecer um serviço em relação à impugnação, porque era uma questão envolvendo insalubridade e tudo mais. E aí, cara, veio tantas ideias dos outros alunos, um cara da turma 3 que estudou ano passado, que já está em campo, com uma ideia de um cara da turma 6 que está estudando agora marketing, e, cara, eu nem precisei sugerir nada. Os caras já... Então, assim, você está nesse meio, perto de quem está em campo, é fundamental. E aí, às vezes, o cara trabalha sozinho, tem medo da concorrência. Tem medo da concorrência. Não vou falar porque ele vai roubar minha ideia. Aí que aparece mais alguém, né? Isso não existe. Cara, isso não existe. Cara, eu acredito que quanto mais profissionais tiver, melhor. Exato. E tem mais um detalhe hoje. Porque você se obriga também a se capacitar para ficar melhor do que o seu colega. Isso. E olha só também, cara. Hoje, o próprio planeta, ele dá noções de abundância. Eu gosto de usar o exemplo da comida. O homem das cavernas passava fome, porque ele não conseguia e tal.
eu tinha que, sei lá, matar um leão por dia, beleza. Aí vem o cara, e com o tempo foi passando, aí lá, sei lá, no ano de 1900, também o cara tinha dificuldade, mas não era tanta, já tinha mais comida. Hoje, cara, a fome, tudo bem, tem muita gente que passa fome ainda, mas a quantidade de pessoas diminuiu muito, porque tem muita abundância. O planeta hoje, e é abundância em tudo, inclusive em trabalho. Então a gente tem que acreditar nisso. Por isso que eu compartilho meu conhecimento sem reserva. Cara, se você tiver comigo, se você for meu aluno, não tem reserva. O que você pedir, tiver comigo, ao meu alcance, eu entrego, né? Então, compartilhar sempre é bom, né? Exatamente. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. Eu que agradeço. Inenarrável estar aqui com você neste Café com o Perito. E até a próxima. Até logo.